Agora você está ao vivo. Então, tudo aquilo que você souber que pode ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida é válido. Sendo assim, por exemplo, quando você tem de enfrentar um probleminha, um desafiozinho chamado ansiedade, algumas pessoas até roem as unhas. Fica com as unhas todas curtinhas, às vezes bem na pele mesmo. Já passei por isso, hoje em dia não, graças a Deus. Depois evoluiu a minha ansiedade, a ansiedade que eu tinha de roer unhas, que me fazia roer unhas, depois evoluiu para a questão de dor no estômago e outras situações. Mas então, como eu estava falando, todo conhecimento que você tem que pode te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor é útil. E se tratando da ansiedade, que é o tema que eu estou tratando, vamos supor que amanhã você tenha alguma coisa para fazer que você considera importante. Às vezes a ansiedade faz com que você se preocupe com as coisas que você vai fazer, sendo que você gasta muita energia pensando no que pode acontecer. E a vida não é um jogo de xadrez onde as peças, cada uma delas já tem um movimento pré-determinado e você tem como calcular exatamente aquilo que vai acontecer. No jogo de xadrez é assim: você tem um determinado número de peças, cada uma delas tem um determinado movimento. Então, se você olhar para cada uma delas, você pode imaginar qual vai ser o movimento que ela vai fazer nas casas ali do tabuleiro de xadrez. A vida, infelizmente, ela não é assim. Você pode prever muitas coisas que podem acontecer e elas podem nunca acontecer na vida. Então, você vai ter previsto meio que à toa. Muitas das vezes acontece isso. Então, o que você pode fazer? Você pode planejar o teu futuro. Tem uma frase do Peter Drucker, que eu gosto muito, que fala assim: o futuro não pode ser previsto, mas ele pode ser criado. Nós não podemos prever o futuro, mas nós podemos criá-lo. E uma das formas que você tem para criar o seu futuro é de maneira positiva. Porque tanto a ansiedade como a preocupação criam um futuro dentro da nossa mente, só que na maioria das vezes é de uma maneira negativa, usando o mecanismo mental que a gente tem chamado autocrítico, que é uma forma de pensar procurando defeitos, procurando soluções. Por isso que eu falo de preocupação. Preocupação fica tudo junto, a gente entende de uma determinada forma quando fala a palavra preocupação, mas quando eu falo preocupação, a pessoa já entende que você está se preocupando, se ocupando antecipadamente, sem necessidade. É como se, por exemplo, amanhã eu vou correr uma corrida de 100 metros. E aí hoje eu já começo a correr, como se a minha corrida de hoje valesse para o dia de amanhã. É claro que eu não estou falando de treino e tal, é só uma metáfora. Você pode treinar muitas coisas boas na vida. E um dos exercícios que eu uso quando eu quero eliminar a questão da ansiedade, porque a ansiedade é natural, ela surge dentro da gente. É um tipo de energia. A questão é que você não deixar a ansiedade se tornar uma preocupação. E um dos exercícios que eu executo é fechar meus olhos e começar a imaginar aquilo que eu quero fazer, mas de uma maneira positiva. Eu crio uma historinha dentro da minha cabeça. Eu sou diretor de um filme, eu sou ator, sou tudo dentro do filme na minha cabeça. E aí eu crio esse filmezinho imaginando tudo de bom que pode acontecer. Quando eu exercito a minha imaginação dessa forma, o emocional baixa. O fluxo de energia que estava agitado na ansiedade, rapidinho, ele vai baixando um pouquinho. Porque eu começo a descarregar hormônios de alegria, de prazer, de satisfação. Toda vez que você imagina algo bom, o teu cérebro começa a produzir hormônios que te deixam mais feliz. Igual quando você come chocolate, o efeito é muito parecido. Algo que acontece semelhante a esse exercício, um efeito que você pode ter semelhante a esse exercício da imaginação, é quando você vai fazer uma prece ou quando você vai fazer uma oração. Quando você se coloca diante de Deus
diante de Deus, do universo, de quem você acredita, e pede para que essa divindade te ajude, ou até mesmo quando você conversa com uma pessoa que você gosta muito e pede um conselho, o efeito mental e emocional é parecido. Porque você começa a estruturar as suas ideias de uma forma organizada, cada coisa no seu devido cantinho, e você acredita que aquilo ali vai fazer com que aquilo que você vai fazer mais adiante dê certo. Ou seja, uma das formas de você estar eliminando a ansiedade e preocupação da sua vida, pelo menos a ansiedade negativa. Depois eu até posso falar sobre a ansiedade positiva caso estejam interessados, mas se você quiser eliminar a ansiedade negativa da sua vida, você pode começar a exercitar o seu pensamento, a planejar aquilo que você quer fazer de uma maneira positiva. E quando eu falo planejar de maneira positiva, é no seguinte: eu quero que aconteça tal e tal e tal e tal coisa que são boas. Você imagina isso. Ah, mas será que eu não estou me iludindo, criando uma historinha para me iludir com pensamento positivo? Se você quiser pensar dessa forma, você pode pensar. Mas se você fizer e der certo, ok, melhor ainda. Não se trata de ilusão, se trata de imaginação. Se você percebe que a tua ansiedade, a tua preocupação não está sendo algo que te dê qualidade de vida, então você pode fazer alguma coisa para mudar. E uma das coisas que você faz é exercitar a imaginação de maneira positiva, pensando naquilo que você quer. Quando eu falo pensar de maneira positiva, é usando sempre o sim na sua mente. Tipo, eu quero sim que aconteça tal e tal coisa. Ao invés de, eu não quero que aconteça assim assado. Quando você usa o não, o cérebro ele não entende muito bem. Então, tira o não da frase e vai ficar só aquela coisa ruim que você não quer que aconteça. Você precisa trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Ou trocar o pensamento negativo pelo positivo. E você faz isso imaginando aquilo que você quer. Aquilo que você não quer, deleta, joga fora, deixa para lá. Recapitulando. Sempre que você se sentir preocupado, preocupada, sempre que você sentir que a ansiedade está crescendo num nível que não é motivacional, porque a ansiedade como energia é como um combustível. Ela pode te motivar a fazer algumas coisas muito bacanas. Mas quando ela passa do limite, transborda, aí você começa a roer unha, começa a dar dor no estômago, e em alguns casos mais graves até da queda de cabelo, enfim. Quando a ansiedade passa do limite, use a sua imaginação para criar uma historinha bacana dentro da sua cabeça. O efeito é semelhante àquele bem-estar que você experimenta quando você fala com Deus por meio de uma oração. Quando você fala com Deus por meio de uma oração, você está exercitando a sua fé. Quando você cria uma historinha bacana na sua cabeça, desejando que coisas boas aconteçam, você também está exercitando a fé. Não é à toa que na Bíblia está escrito que o justo viverá pela fé. Todos nós vivemos pela fé, em um nível ou em outro. E eu não estou falando apenas em fé no sentido religioso, mas no sentido espiritual da coisa. Tudo aquilo que você acredita influencia a sua vida espiritual. E aquilo que influencia a sua vida espiritual vai influenciar a sua vida material e a sua vida financeira, de relacional, todos os aspectos. Se você mexer no pilar espiritual, você vai mexer em todos os outros aspectos. Então, voltando lá e recapitulando, só para fechar. Toda vez que a ansiedade ou preocupação começar a te encher o saco, cria na sua cabeça uma historinha positiva daquilo que você quer que aconteça. Se você quiser pegar uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e começar a planejar aquilo que tem que ser feito, colocar algumas tarefas que você pode olhar ali no preto e branco, por escrito, e ver, olha, eu tenho que fazer tal e tal e tal coisa e vai dar tudo certo. Melhor ainda. Que aí você se organiza melhor, tira o peso mental e emocional da sua cabeça e vive uma vida mais tranquila. Tá bom? É uma mensagem que eu achei que poderia ser muito útil de compartilhar com vocês nessa noite. Ou nessa tarde ou nesse dia. Eu vou deixar o vídeo aqui, ele vai ficar por 24 horas, então melhore sua qualidade de vida. Deus te abençoe muito e um forte abraço.